O curso AlphaCon entrou em recuperação judicial. E aí, isso significa que a era dos cursos preparatórios acabou? Fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você a real situação, não só do AlphaCon, mas de outros cursos preparatórios que estão aí no mercado. Vou falar uma verdade que eles não estão contando para você, e isso é muito importante, porque isso impacta nas decisões que você vai tomar a partir de hoje, na escolha do seu material. Fala, estudante, aqui é o professor Alessandro, mestre da aprovação. Eu já fui aprovado em 12, na verdade, 13 concursos públicos, daqui a pouco eu explico para você. Tenho milhares de estudantes que foram aprovados com o meu método e a minha função nesse canal é ajudar você também a conquistar a aprovação. E para você ser aprovado, uma das decisões que você vai ter que tomar durante essa sua jornada é a escolha do material de estudo. É por isso que é muito importante você assistir esse vídeo até o final, porque eu vou utilizar essa situação que está acontecendo com a AlphaCon para mostrar para você como que os cursinhos funcionam, como que muitas vezes eles até manipulam você e como que você deve fazer para realmente tomar a decisão para escolher o melhor curso preparatório. Um vídeo incrível e imperdível para você. Mas antes da gente começar, lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhar e, é claro, não deixe de se inscrever nesse canal, que é muito importante, porque toda semana eu posto um vídeo novo, você vem aqui, assiste e já melhora o seu desempenho. Então, bora pro nosso vídeo de hoje. Vamos lá, antes da gente começar, muita gente me mandou mensagem aí nas últimas semanas dizendo que eu tava sumido, né? Porque eu busco postar pelo menos um vídeo por semana para você, mas nessa última semana foi muito puxada, porque eu tô criando uma nova plataforma no método de alto desempenho nos estudos. Vai ter uma comunidade que é uma verdadeira rede social, que vai ter ali toda uma nova jornada que o estudante vai percorrer, que inclusive, meus alunos a partir de agora, eles não vão estudar, né? Eles vão entrar numa jornada rumo à aprovação. É um processo que a gente chama totalmente gamificado. Cara, mas para criar isso, deu muito trabalho, então eu tive que focar completamente nisso essas últimas semanas para poder entregar. O pessoal agora já está entrando na nova plataforma, está testando, e em breve eu vou trazer mais novidades para você. E outra questão também que eu quero comentar com você é sobre o último concurso que eu fiz, que foi o TRF2. Se você não me acompanha, em 2021 eu voltei a estudar com o objetivo de mostrar para vocês o caminho real até a aprovação. Então tudo que eu faço, né, com o meu estudo, as provas, eu venho aqui e mostro para você como foi, né, como está sendo as dificuldades enfrentadas e tudo mais. Então é o projeto Aprova a Ler, né? E felizmente até agora já foram 10 aprovações, né? Com 2 que eu já tenho ali nas minhas primeiras aprovações, uma em 2002, outra em 2004, somam-se 12. E a última prova que eu fiz foi do TRF2, saiu o resultado da fase objetiva, fui aprovado na fase objetiva, isso eu já sabia por causa da minha nota, né? E agora a gente vai ter a redação corrigida, e aí vamos aguardar agora, ver se eu consigo subir algumas posições, e assim que sair o resultado da prova discursiva, pode deixar que eu vou gravar um vídeo aqui contando para você. E agora estou me preparando para o TAF da Assembleia Legislativa do Tocantins, né, que eu passei em 6º lugar. E agora também tem as provas que já vão acontecer em setembro que eu vou fazer. TRT, depois tem o TRF1, já temos o TRF15, TSE. Cara, esse segundo semestre vai ser assim de muitas provas e com certeza de muitas aprovações. Mas para você ter uma aprovação, você precisa aprender as matérias, e para aprender as matérias você precisa de um bom material. E aí, muitas pessoas foram pegas de surpresa aí nas últimas semanas com a notícia de que o curso AlphaCon, sim, o poderoso AlphaCon, segundo um dos seus criadores, o Evandro Guedes, é o curso que mais vende no Brasil, que mais aprova no Brasil e blá blá blá, entrou em recuperação judicial. Então, primeiramente, deixa eu explicar para você rapidinho o que significa entrar em recuperação judicial. A recuperação judicial, ela acontece quando uma empresa ela não consegue mais, na situação atual, pagar as suas dívidas. Estima-se, na verdade, né, no processo de recuperação judicial da AlphaCon, que é público, parece que hoje eles têm uma dívida em torno de 34 milhões de reais. Isso para um curso que, no auge das suas vendas, faturava em média de 300 mil reais por mês. Imagina, é difícil, porque a gente está falando de faturamento, assim, de quanto entra, mas a gente não sabe quanto sai por causa das despesas. E as despesas não é porque eles têm uma plataforma online, né, que são baixas, não. A despesa de toda empresa grande é alta. Então, imagina, como é que ele faz agora para pagar as suas dívidas? Teve até uma ação que entrou
o Bradesco, né, o Banco Bradesco aí foi recente também, esse ano, cobrando uma dívida de 4 milhões, né, de um financiamento que eles fizeram aí da Alphacom. E aí quando chegam nessa fase, a empresa, antes de falir, porque falir é pior para todo mundo, pior para os seus credores, que praticamente não vão receber. Professor, eu sou aluno do Alphacom, e aí, se eles falirem, eu não vou receber? Calma que eu vou te explicar. O que eles fazem? Eles entram com um pedido de recuperação judicial, o juiz analisa para ver se tem os motivos certos, e nesse momento que ele dá o aval, ele nomeia um administrador, as ações, né, e as dívidas da empresa ficam suspensas, inclusive as trabalhistas, são todas centralizadas para fazer inclusive um avetamento, e a empresa tem que apresentar um plano de recuperação. E aí, a gente não sabe se a empresa vai dar conta de pagar as suas dívidas ou não, se realmente vai entrar em falência ou vai fechar. E aqui eu já quero aproveitar para tirar uma dúvida de vocês, que é o seguinte: tem muito estudante, né, que pergunta assim, poxa, eu tenho um curso lá da Alphacom, inclusive eu tenho uma assinatura vitalícia, então eu estou tranquilo. Não, você não está tranquilo, porque você não leu a parte no contrato, e isso vale para todos os cursos preparatórios, e é por isso, pessoal, que não existe assinatura vitalícia, isso é uma ilusão. Lá está escrito o seguinte: a assinatura vitalícia, ela pode ser interrompida em caso de recuperação judicial, falência e até mesmo se a empresa decidir fechar. Se isso acontecer, eles não têm obrigação nenhuma de manter o curso para você. É por isso que não existe assinatura vitalícia. Então você está dizendo que não vale a pena comprar? Vou dizer daqui a pouquinho para você se vale a pena ou não comprar, porque eu vou separar uma parte desse vídeo para falar inclusive dessa escolha de material e de cursos preparatórios. É importante também a gente entender como que a Alphacom chegou nessa situação. A empresa Alphacom, como você conhece hoje, Alphacom, né, Concursos, ela foi criada em 2012, quando a antiga empresa que o Evandro e seus sócios tinham receberam um aporte. Na verdade, eles venderam 51% para o grupo Abril. Quando você vende para um grupo, né, para outra empresa, ela paga uma parte ali para os donos e investe outra parte na empresa, e ela se tornou a acionista majoritária da Alphacom. Só que em 2014, a Abril vendeu, né, a Alphacom para um grupo de investimentos, porque ela decidiu não trabalhar mais nessa área de educação. E depois disso eu não tenho mais nenhuma notícia se o grupo permaneceu com a Alphacom ou se eles venderam, não sei como é que está a situação hoje, até porque a Alphacom é uma sociedade anônima, então é mais difícil você levantar algumas informações. E a Alphacom, ela ficou muito conhecida na época porque ela era focada nos cursos da área policial, né? Então ela era uma referência, e era mesmo, na área policial, tinha excelentes professores, mas você vai lembrar aí de todas as tretas que existiram, a saída dos professores da Alphacom, que inclusive, né, disseram que saíram por causa de um conflito ali com o dono, né, que era muito difícil a relação com ele. Depois nós tivemos ali na época da pandemia o Evandro Guedes, né, tomando posicionamentos políticos, falando um monte de besteira, não sei o quê. Inclusive teve uma época que ele foi afastado da empresa, que a própria empresa emitiu um comunicado, postou nas suas redes sociais, dizendo que o Evandro estava desligado da Alphacom. Depois ele até fez um vídeo dizendo que aquilo foi erro de estagiário, e isso obviamente não foi erro de estagiário, nenhum estagiário comete esse erro, né? O que aconteceu foi que o Evandro não teve a coragem, ele que se diz muito corajoso, de assumir realmente o que aconteceu naquele momento. Enfim, todo mundo erra, né? Também não dá pra gente criticar, a gente sabe do papel que o Evandro teve aí, ó, ele acho que influenciou a vida de muitas pessoas, ele é um cara muito polêmico, né? Então, assim, não é meu estilo, mas essas pessoas, elas conseguiram influenciar, teve muita gente que começou a estudar para concurso por causa dele, né? Foi inspirado, tem uma história de vida vencedora. É importante também a gente dizer que nada do que acontece invalida tudo que a pessoa fez, né? É muito importante a gente separar essas coisas. Mas também é importante frisar que, né, tudo que está acontecendo hoje, se eles chegaram nessa situação, foi por causa de decisões ruins, né, tanto dele, né, como de seus sócios, como também dos outros participantes da empresa, né, dos grupos de investidores, que não é fácil lidar com grupos de investidores também, porque impacta ali nas suas decisões. Então a gente sabe que quando a Alphacom ela perdeu a essência de deixar de ser um curso focado nos cursos preparatórios ali para a área policial, nos cursos focados para a área policial, eles tiveram uma queda gigantesca de qualidade, né? Hoje em dia, eu não indico a Alphacom para ninguém, até porque não tem assim os melhores professores e também tem o
pior custo-benefício. Tem aquela assinatura, se não me engano, Sou Mais, que é 2, 3, tem hora que eles chegam a cobrar R$ 4.000, que é um completo absurdo. E agora eu vou falar uma verdade sobre os cursos preparatórios, porque é importante a gente utilizar e pegar essa situação que aconteceu, que está acontecendo na verdade com a AlphaCon, e levar para os cursos preparatórios, para o mundo dos concursos como um todo. E a primeira coisa que vocês têm que aprender, pessoal, é que o curso é uma empresa. Né? Uma empresa, ela também tem começo, meio e fim, depende ali de várias decisões, e é muito importante que vocês também aprendam a não ficar levantando bandeira, né? Tem estudante que, tento achar outra palavra aqui, mas não, tem estudante que é idiota mesmo. Ele fica levantando bandeira de cursinho. A mesma coisa eu falar que eu amo a Pepsi. Cara, a Pepsi não tá nem aí pra mim. Os cursos preparatórios também não estão nem aí pra você. Essa é a verdade. Dói, mas é a verdade. E aí você tem que entender, eu vou contar uma história que você não sabe, bastidores do mundo de concursos públicos, que é o seguinte. Eu moro em Brasília, né? Moro aqui há muito tempo, há mais de 15 anos. Então aqui foi onde surgiram ali os maiores cursos preparatórios do Brasil, né? E tal. Aqui onde surgiu, por exemplo, o Estratégia. Você tem ali, né, o Gran Cursos. Mas o que aconteceu? Eu lembro que na época dos cursos presenciais, a gente tinha um curso preparatório que se chamava Vesticom. Você lembra? Aquele que tinha uma apostila. A galera da velha guarda aí vai lembrar. E até hoje, não sei se ainda tem, né? Você tinha aquelas apostilas que eram vendidas na banca de jornal, que naquela época, assim, antes de 2010, da época do online, cara, era a única opção que você tinha. Você comprava livros ou você comprava apostila, e livros eram muito caros. Inclusive foi o que eu utilizei para passar nos meus primeiros 2 concursos, 2002 e 2004. É só que naquela época existia a Vesticom. A Vesticom eu acho que ela até tinha um outro nome antes, mas eu não me recordo aqui. A Vesticom foi fundada por 2 pessoas, Hernani Pimentel e Wilson Grangeiro, guarda esse nome. E aí eles brigaram, o Hernani ficou com a Vesticom e o Wilson Grangeiro montou o OB Cursos. Depois, né, a Vesticom se tornou o maior curso presencial de Brasília, né? E o maior do Brasil, com certeza. A OB Cursos, né, cresceu muito também. Cara, eles vendiam a rodo aqui. Praticamente eram os 2 que mandavam em Brasília. Inclusive, tinha até briga na justiça entre eles. Só que depois, o OB Cursos também teve uma briga e eles se separaram. Aí o Wilson Grangeiro montou o Gran Cursos presencial. Na época, galera, eles alugaram o prédio de uma faculdade que tinha fechado, mas imagina o tamanho de uma estrutura, só para vocês terem uma noção do investimento que os caras faziam na época e, obviamente, do dinheiro que eles ganhavam à época. Só que, desde aquela época, os cursos presenciais eles começaram a ter uma queda por volta ali de 2010 para frente, com a entrada inicialmente dos cursos online. Mas não foi só isso, existe também aqui péssimas decisões, que inclusive os cursos hoje online eles estão tomando decisões ruins como os cursos presenciais fizeram antigamente. Teve uma época que eu dava aula lá na Vesticom e assim, um professor ganhava na Vesticom em média de R$200 a hora aula. Isso inclusive já era muito na época, imagina ali R$200 em 2012. Só que aí eles começaram aquela briga. E aí eu lembro de uma história que teve, verdade, tá? Eu conhecia muito uma das coordenadoras da Vesticom e ela me contou essa história. Teve o concurso do MPU, que, se não me engano, foi em 2010. Foi o curso assim, que eles mais venderam. Eles venderam muito, não cabia mais, não tinha mais onde colocar espaço. Eles alugavam sala e eles tomaram um erro que foi assim, contratar professor a preços absurdos. Então tinha professor que ia dar aula que estava recebendo R$800 mil a hora aula para poder dar aula nesse curso. O que aconteceu? Foi o curso que eles mais venderam e no fim deu prejuízo, porque saiu caro demais. E como eu disse, isso é um erro que os cursos hoje estão cometendo, sabe? Contratando professores aí, pagando um absurdo, simplesmente, às vezes para o cara ser exclusivo e tal, e no final das contas, a conta não está fechando, mas ela também não está fechando por outros motivos que eu vou te contar daqui a pouco. O que aconteceu com esses 2 grandes? Os dois fecharam. A Vesticom fechou da noite para o dia, inclusive, né? Parece que teve até investigação na polícia, porque assim, da noite para o dia, eles fecharam. Os alunos foram no dia seguinte na unidade. Cadê? Não tem, fechou. É verdade, isso aconteceu. E a mesma coisa aconteceu com o Gran Cursos. O Gran Cursos, né, presencial, ele não fechou tudo, mas ele fechou as unidades principais, essa unidade maior, que era uma faculdade gigantesca, eles fecharam, concentraram as operações em umas salinhas menores e tudo, mas os dois simplesmente fecharam. Inclusive, na época, o dono da Vesticom deu uma entrevista dizendo: não, a gente fechou porque tá muito difícil, a gente não sabe para onde o dinheiro tá indo, não. Vocês fecharam porque vocês foram realmente incompetentes na administração da Vesticom. E aí, só para complementar a história para vocês, o Gran Cursos presencial, que o dono é o Wilson Grangeiro,
pai. Depois, eles pegaram a marca e transformaram no Gran Cursos Online, né? Que aí tem gente que diz que criou o Gran Curso do zero, blá, blá. Não, isso é história, né? Herdou ali do pai, depois transformou no online com a ajuda de outros professores. Tem mais investidores aí, inclusive, né? Que não se pode falar. Mas surgiu o Gran Cursos Online. E aí eu vou te dizer o seguinte, o que está acontecendo hoje com os cursos preparatórios? Os cursos preparatórios começaram a crescer a partir de 2014 e, obviamente, com a pandemia eles tiveram um boom, né? Tiveram uma crescente muito grande porque as pessoas ali decidiram realmente abandonar os cursos presenciais e ir para online, que é muito mais vantajoso, né? Por exemplo, eu nunca gostei de curso presencial. Coloca aqui nos comentários se você também não gosta. Cara, curso presencial o professor enrola, demora para entrar, às vezes nem culpa, né? Eu lembro que às vezes eu dava aula, só que pegava trânsito, chegava lá 30 minutos atrasado. Infelizmente isso acontecia. No curso preparatório tem aquele estudante que não estudou nada e faz aquelas perguntas idiotas. Eu nunca tive paciência para aula presencial. Até a minha faculdade eu fiz ela totalmente online, né? Porque eu nunca tive paciência com presencial. Se você é assim também, deixa aqui nos comentários. Na verdade, nós tivemos ali em 2010 a 2012, o surgimento do Ponto dos Concursos, que foi o primeiro curso de PDF, que depois os professores saíram do Ponto e montaram Estratégia, que depois professores de Estratégia montaram Direção. Galera, é assim que funciona o jogo. Por isso que você não pode ficar levantando bandeira, para de ser besta, tá bom? Mas enfim, os cursos online cresceram, só que eles acabaram matando a galinha dos ovos de ouro. E qual é essa galinha dos ovos de ouro? Os cursos por edital. Gente, anote isso aí. Estudante que não sabe estudar é o estudante que dá lucro para os cursos. O primeiro tiro no pé foi a criação da assinatura, que para você que está estudando, para nós, é ótimo, porque você não tem que ficar comprando um curso a cada edital que sai. Agora você pega uma assinatura e tem acesso a tudo. Isso para a gente é maravilhoso, mas é uma questão de números. Quanto custa uma assinatura hoje em dia? Vamos pegar uma média? Eles estão vendendo aí nas promoções, né, que é o verdadeiro preço, a uns R$800. Gente, um curso de concurso específico sai ali pelo menos uns R$500. Então, só que eles vendiam o mesmo curso 3, 4 vezes para a mesma pessoa. Hoje em dia você tem uma assinatura e pronto. E aí veio o segundo tiro no pé, que foi o tal do vitalício, que você já aprendeu que de vitalício não tem nada. E aí outro ponto muito importante que aconteceu, que está provocando aí realmente a queda dos grandes cursos preparatórios, que é o surgimento de outros cursos, que antigamente era muito caro. Na época do presencial você tinha que alugar salas, caríssimo. Depois veio o online. Mesmo assim, no início você tinha que criar uma plataforma e era muito caro criar uma plataforma. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem empresas que você paga às vezes até uma porcentagem sobre as vendas, que é bem pequena, 5 a 10%, e você tem acesso a toda uma estrutura online que às vezes é até melhor do que o que os cursos oferecem para você. Inclusive, os meus alunos do método de alto desempenho nos estudos, eles têm acesso a uma plataforma ali de videoaulas, cara, que é muito melhor do que de muitos cursos, que é no estilo Netflix, é sensacional. E, inclusive, agora, como eu contei para você lá no início do vídeo, eu estou criando uma plataforma completamente nova, que assim, ninguém tem uma plataforma como eu estou criando agora. Mas, obviamente, essa exigiu um investimento maior. Mas, assim, sem precisar fazer um investimento grande, e hoje, inclusive, com um celular e um computador, você grava a aula, acabou. Então a fatia de mercado dos concursos antigamente era dividida entre os cursos grandes. Hoje em dia eles dividem entre professores individuais, cursos menores. Hoje você tem cursos focados em determinados concursos. Você tem cursos focados na área policial. Então, por exemplo, se eu vou estudar para um concurso que está focado na área policial, vou contratar uma assinatura de um curso genérico? Não vou, eu vou contratar, às vezes, o que é melhor, um curso que é específico para a área policial, que eles estão ali respirando o dia a dia, porque, pessoal, não adianta, nenhum curso consegue ficar gravando aula, regravando aula, direcionar as aulas para todos os concursos. Isso não acontece. Ah, professor, então quer dizer que todos os cursos estão quebrando? Bom, os cursos que hoje que eu conheço, que estão numa situação melhor, até onde eu sei, são os cursos que adotaram uma estratégia diferente, que foi fugir dos concursos públicos, né? Ou, na verdade, ampliar o seu leque. Cursos como o Gran Cursos, que recebeu um aporte milionário, eles venderam a participação para um grupo de investimentos, e o próprio Estratégia, que inclusive recebeu mais de 100 milhões de reais num aporte, e também, né, de um outro grupo. O que eles estão fazendo para se manter, eu acho que ainda bem hoje. O Estratégia, ele saiu da parte só de concursos, hoje ele investe na parte de vestibular, ele investe na parte de medicina, ali de residência. Então, cara, eles não dependem só
dos concursos públicos. Inclusive, pelo que eu ouvi aí de algumas fontes, a maior receita, né, do lucro deles hoje não vem do concurso, vem dessas outras áreas. E o Gran Cursos fez a mesma coisa. Eles apostaram no ensino superior. Então, o Gran Cursos hoje tem cursos de graduação, cursos tecnólogos, pós-graduação, né? E inclusive eles têm EdTech, né? De tecnologia, uma empresa de tecnologia que vende cursos específicos para a área de TI. Então eles estão diversificando, não dependem exclusivamente, porque eu vou te afirmar, sim, tranquilamente, os cursos grandes que hoje dependem exclusivamente da venda de cursos para concursos públicos, todos eles estão ruim das pernas. E agora vamos para os conselhos do mestre. Como é que você deve aí direcionar o seu estudo? Eu sei que isso impacta, né? É um investimento que você tem que fazer. E primeira coisa, você tem que tomar cuidado. O seguinte, hoje em dia, eu tô vendo aí muitos professores, né, coaches, o que for que seja aí, sempre querendo denegrir o material dos cursos preparatórios, e ele fala assim, não, porque aqui eu vou ter um material, cara, e quando você vê um material é uma porcaria. É o resumo do resumo do resumo, material feito com inteligência artificial, ou seja, não presta, então você tem que tomar muito cuidado. Mas, professor, e agora? Como é que eu faço para escolher um curso? Gente, duas formas. Primeira forma, ou você tem uma orientação, por exemplo, na minha mentoria, eu direciono os meus alunos a partir da área que eles escolhem, qual é o melhor curso preparatório para eles, né? Às vezes indico professores avulsos, dependendo muito da necessidade do estudante, porque se chega um estudante para mim, que já tem uma base, para que ele precisa de um curso preparatório? Gente, curso preparatório é para quem precisa fazer a base. Depois, você não precisa mais de um curso. Hoje em dia, eu não uso mais cursos preparatórios na minha preparação. Isso é uma verdade. Então, você tem que entender isso. Então você tem uma orientação ou você testa. Você tem que testar. E entenda, número de alunos aprovados não é referência para você escolher um curso ou não, até porque, cara, é uma ilusão isso aí. E se você não acredita nisso, é só você parar para pensar. Por que vão utilizar concurso da Polícia Federal? Se você for na página do AlphaCon, ele vai ter. Nós somos o curso que mais aprovou alunos na Polícia Federal. Aí você abre a página do Gran Cursos, nós somos o curso que mais aprovou alunos na Polícia Federal. E você abre a página do Estratégia, nós somos o curso que mais aprovou alunos no concurso da Polícia Federal. Isso não existe, pessoal. Até porque o cara comprou um curso há 5 anos atrás, né? Até porque muitos estudantes compram muitos cursos, estudante é tarado em material. E aí, cara, saiu, o cara tá lá na lista dele. Foi fazer um simulado, apareceu o nome dele lá, pronto, já virou aluno. E depoimento? Cara, vou te contar aqui. Parece ser mentira, mas é verdade. Há muitos cursos que compram depoimentos. E há muito estudante que dá depoimento, não, porque eu fiz a minha preparação por esse estudante e ele nem recebeu, só que ele nem fez a preparação por aquele, sabe? Só para questão de sair na TV, não sei o quê, no curso preparatório, o curso faz aquela pompa para ele, cara, tem a questão do ego também. Então, referência, assim, meu curso aprovou tantos alunos, esquece isso, tá? Isso a maioria das vezes é ilusão. O que você tem que fazer? Realmente testar. Todo curso que você vai contratar, você tem 7 dias para poder usar, testar e realmente depois pedir a devolução ou não. Eles são obrigados a te devolver Código de Defesa do Consumidor. Todo mundo tem 7 dias. Inclusive, na minha mentoria, todo mundo tem 7 dias também. Isso é uma questão, né, de lei. Outro ponto, você pode testar hoje os cursos vendo as aulas no YouTube e conhecendo os professores. Até porque eu sei que às vezes é melhor contratar um curso do que vários professores. Isso é até mais barato, né? E como eu te falei, quando você tem uma orientação, você gasta menos em material. Mais uma vez, o estudante que dá lucro para os cursos é o estudante perdido. É o estudante que estuda errado, que sai comprando aí um monte de material e não serve para nada. Então siga o conselho do mestre que você realmente vai conseguir utilizar bem. Você vai usar o curso e não o curso vai te usar, e assim que você vai conseguir realmente ser aprovado. E siga outro conselho do mestre, que é deixa nos comentários o que você aprendeu com esse vídeo. Se teve informação aqui que você não sabia, se você tem informação de bastidor, deixa aqui também que eu quero saber, tá bom? E não esqueça de deixar o teu like, que é muito importante, se inscrever no canal. Toda semana, assim que eu posso, coloco um vídeo novo para você, que a minha função aqui é essa, treinar você para a aprovação, e você, a partir de agora, você usa o curso. Você nunca mais vai deixar os cursos usarem você. Combinado? Vamos juntos e até o próximo.